Olá, meus amigos na fé e visitantes do canal. Que a paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua HaMashiach, a quem a maioria conhece por Jesus Cristo. Que a paz dele siga nos abençoando grandemente, a paz que excede todo entendimento, para que possamos entender, nesta ocasião, esse estudo, intitulado O Encantamento do Natal. Já me pediram várias vezes esse estudo e eis agora o vídeo. Embora já tenha falado em alguns estudos, como na série que está na aba playlist do canal, Oséias e as Duas Casas de Israel. Dos capítulos 3, 4 e 5 do livro, eu falo aí sobre o Natal, panetone, árvore de Natal, essas coisas, porque fazem parte do contexto. E vou ler aqui também as passagens nesse novo vídeo. Então, quem não viu ainda, vejam essa playlist sobre Oséias e as Duas Casas de Israel, porque vocês vão se deparar com verdades que não é comumente faladas nas igrejas. Então, dediquem um tempo para ver esse estudo. Então vamos dar início e ler uma escritura que está escrita no livro de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 8 ao 12. E assim está escrito: nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. Então temos aqui uma escritura que nos revela que de fato ele nasceu, e nesta época tinha pastores nas redondezas cuidando de seus rebanhos, de seus animais. Então, para quem não sabe, a palavra Natal significa nascer ou nascimento, derivada da palavra natalis, do latim. É uma festividade de 12 dias que inicia no dia 25 ou do dia 24 para o dia 25 e vai até 7 de janeiro. No original, essa festa ela comemora o nascimento do Deus Sol, no solstício de inverno. E o que seria solstício de inverno? O que era isso? Ou o que é? Então, o solstício era quando o Sol atingia a maior distância nos países do hemisfério norte, onde se faz muito frio. Por isso também a crença e tradição de comer nozes e comidas típicas da época, porque nesta época, quando o sol ficava bem longe, e se dava esse nome, solstício de inverno, porque nevava também, eles tinham vários costumes pagãos e comiam comidas, nozes e comidas da época, o qual vou falar também durante esse estudo. Então faziam essa celebração e culto ao sol, porque esses povos eram pagãos. Consequentemente, essa data é pagã e por isso não pode ser usada para celebrar o nascimento de Cristo ou do Messias, porque ele não se junta com o paganismo, meus irmãos. Então entendam, visitantes do canal, que o Messias, o enviado do Altíssimo, consequentemente o Pai Celestial, não se mistura com tradições pagãs. Embora a Igreja Católica Apostólica Romana tenha inserido a comemoração do nascimento do Messias nesta época, misturando com essas culturas pagãs, ou esse sincretismo religioso, porque é uma mistura de várias crenças pagãs, ele não nasceu de fato no dia 25 ou 24 de dezembro. Porque, como já vimos, o solstício de inverno era quando o sol atingia a maior distância nesses países do hemisfério norte. Isso fazia muito frio. E como está no versículo 8 de Lucas capítulo 2, vou repetir novamente a leitura. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Ou seja, esses pastores, eles cuidavam dos seus rebanhos durante a noite. Estavam nos campos. E em Jerusalém, em Belém ou em todo Israel, no fim do ano, não é
a estação de verão ou de outono, como em outros países, mas é a estação de inverno, onde chega a cair neve e fazer muito frio. E os pastores não pastoreiam nesta época, e sim em uma estação anterior, no outono. Então é impossível que ele tenha nascido em 25 de dezembro, porque o texto mostra que nos campos, durante a noite, no horário ainda que se faz mais frio, eles cuidavam dos animais, ou seja, não era o fim do ano, o 25 de dezembro. Eles estavam no outono, aproximadamente de setembro para outubro, cuidando dos seus rebanhos. Isto lá em Jerusalém, Israel e Belém, porque foi em Belém que ele nasceu. Então, não confere essa comemoração. E como já disse anteriormente, o Eterno não se mistura com o paganismo. Então, comecem a mentalizar, a se conscientizar desta verdade até o final do estudo. Não quer dizer que você não possa lembrar do nascimento dele. Porém, as Escrituras nos ensinam a se lembrar da missão dele, da morte e ressurreição. E não fala diretamente sobre o nascimento, embora é motivo de alegria. E devemos nos lembrar, sim, todos os dias, na caminhada da sua fé, durante todos os dias, todos os anos, e não exatamente no 25 de dezembro, que é a data onde os pagãos celebravam a adoração ao sol. Na antiga Roma, essa celebração se chamava Saturnália. E o que é Saturnália? É uma festa de honra ao deus Saturno. No fim do ano romano, que era dezembro, faziam um sacrifício no templo de Saturno com um banquete em público e trocavam presentes. Então vejam o costume de trocar presentes no Natal. Além de fazer folias, como no Carnaval, eles sacrificavam no templo de Saturno. E como já disse, o Natal, na verdade, é uma mescla de costumes pagãos e não reflete, não tem base nenhuma na Bíblia para ser o nascimento do Cordeiro de Elohim, do Cordeiro do Altíssimo. Porque João Batista falou: eis o Cordeiro de Elohim, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E não foi em 25 de dezembro ou 24 que ele nasceu. O pinheiro, ou árvore de Natal, como é mais conhecida, foi usada como símbolo pagão nas festas desse mês, o mês 10, porque na verdade é o 10º mês, não é o 12º mês ou último mês do ano. Então, esses pagãos comemoravam para eles, no calendário deles, sim, era o fim do ano, porém na verdade no calendário bíblico não era o fim do ano, porém para os pagãos era o fim do ano. Então, não temos referência bíblica para isto, para celebrar o nascimento de Cristo nessa época, porque era já uma tradição pagã e não bíblica, não era do povo hebreu ou dos crentes no Salvador. Ou seja, por fazer frio nesta época em Belém, Jerusalém e Israel, já mostra uma contradição nessa comemoração do nascimento do Messias em 25 de dezembro. É uma contradição. E as pessoas seguem porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Mas o Messias disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 8 do capítulo 2 do livro de Lucas prova essa contradição, porque os pastores estavam pastoreando, e provavelmente na estação de outono, e não de inverno, quando neva em Belém e em Jerusalém. Então, que fique claro, o Messias de Nazaré não nasceu em dezembro. Tradicionalmente, o Natal é um costume dos povos pagãos, escandinavos e germânicos, ou dos vikings, ou vikings, que quando tinham medo do afastamento do sol, no solstício de inverno, eles acendiam velas. Vejam aí as luminárias das árvores de Natal, dos pinheiros, os pisca-pisca e etc.
Então eles acendiam velas, porque o sol se afastava e era um período de frio e ficava muito escuro. Então temos aí também as bolinhas de Natal, enfeitadas no pinheiro, representando essas luzes ou lamparinas que eles ligavam, acendiam em seus pinheiros, em suas árvores. E não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Eles acendiam luzes com medo das trevas, numa lenda de que a luz deve vencer as trevas com esse paganismo. E por isso acendiam velas. Porém o sol, a lua, as estrelas, todos esses astros celestes, o Eterno criou para nós, e não nós para eles. São luzeiros para o dia e a noite. E o homem não precisa de acender luzes para vencer as trevas, mas sim da luz verdadeira, que é Yahshua. Agora vamos ver mais uma vez na Bíblia, quando o Eterno fala contra essas oferendas e paganismos, ou costumes dos povos pagãos. E no livro de Oséias, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: Então Yahu me ordenou: vai outra vez até tua mulher e trata-a com amor, ainda que ela seja amada por outro e viva em adultério. Ama a tua esposa como Yahu ama o povo de Israel, apesar de eles cultuarem a outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Aqui no contexto de Oséias e a sua esposa Gomer, ela era uma mulher de prostituições. Para quem não conhece, o livro de Oséias retrata um adultério. O Eterno ordena a Oséias, o seu profeta, a casar com uma mulher de prostituições. E ali ela tem filhos, para demonstrar a condição espiritual da nação, do povo de Israel naquela época, em prostituição com outros deuses e costumes pagãos de outros povos. Por isso ele ordena o profeta a casar com uma prostituta, uma mulher de adultérios. Então ele fala para ele tomá-la de volta. E aqui no final desse versículo 1, ele fala e menciona sobre os bolos sagrados de uvas passas, atualmente conhecido como panetone, que é um costume pagão e não tem nada a ver com o nascimento do Cordeiro, ou do povo, ou da fé israelita. Esses bolos, ou panetones, eles ofereciam aos seus deuses. E hoje, esse costume ainda continua, embora fantasiado, camuflado, para a comemoração da festa de Natal, todo final de ano. Isso também gera muito lucro e movimenta o comércio. Agora, para reforçar e explicar mais o contexto bíblico ou da palavra do Eterno ao profeta Oséias, nessa ocasião, vamos ler uma outra palavra também falada pelo profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 18, onde o Eterno fala assim: os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à deusa que é chamada de Rainha dos Céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas e outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Então temos aqui que, de fato, eles faziam bolos, panetones e outros tipos de bolos, tortas, para oferecer aos seus ídolos. E geralmente eram embaixo das árvores. E faziam isso a Rainha dos Céus, conhecida também como Astarote, com o qual os israelitas também adulteraram, e Aserá, ou Ashera. Ashera ou Astarote são as mesmas divindades, ou falsas divindades, com o qual os pagãos faziam suas celebrações. Então vejam que até nos dias de hoje, algumas religiões, e aquelas de ramificação africana, ou de descendência africana, elas fazem essas oferendas porque não seguem as escrituras sagradas. E nessas festas, principalmente do Natal, Carnaval, vocês já devem ter percebido, né? Tigelas, comidas, pratos, bebidas, bolos, até animais mortos nos pés das árvores. Então, desde aqueles tempos, desde aqueles anos, que o Eterno vem alertando, e
exortando o seu povo, porque eles também se desviaram para essas coisas. E essas coisas o Eterno reprova. São feitiçarias, o qual está escrito em Apocalipse, que tais que praticam essas obras não herdarão o reino dos céus. E mais um detalhe, essa rainha do céu, Astarote, ou Asherá, é a mesma Aparecida do catolicismo romano. E lá eles falam abertamente. Disfarçam que é Maria, mas dizem abertamente que é a rainha dos céus. Então veja o que o Eterno está falando aqui, contra a rainha dos céus que eles adoravam. Vejam o versículo 19. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questiona Yahweh. Não, claro que não. Esse povo está ferindo a si mesmo e sofrerão grande vergonha e humilhação por esse motivo. Então vejam que eles estavam atingindo eles mesmos. O povo de Israel que estava pecando com a idolatria de povos pagãos. E ainda no versículo 18 que lemos anteriormente, fala que além de fazer libações, eles ofereciam bebidas derramadas. Infelizmente isso existe até hoje. Pessoas até derrubam cerveja e outras bebidas e dizem que é para o santo, né? Vejam aqui o Eterno reprovando isto, que é do mal, é contra a ordem do Eterno. Pessoas que fazem isso estão totalmente contrárias à vontade do Eterno, mas sim à vontade do paganismo, à vontade, em outras palavras, de espíritos malignos. Então vejam no versículo 20 que o Eterno não gosta nada disso. Por isso assim assevera Yahweh, o Eterno: eis que a minha cólera ardente será derramada sobre este lugar, sobre todas as pessoas, os animais e as árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo. Tal ira incendiará como fogo e não poderá ser extinta. Então vejam que todas essas práticas serão julgadas e condenadas. Então percebam, amigos, visitantes do canal, irmãos na fé, que todas essas práticas fazem parte de um encantamento para iludir as pessoas. Porém não é nada realmente dos ensinamentos do Eterno ou do que eles seguiam na igreja primitiva dos apóstolos. Eles jamais comemoraram o nascimento do Cordeiro ano a ano. Eles repetiam e faziam em memória dele a ceia entre os irmãos, que era lembrar da sua morte e ressurreição, o partir do pão, o beber do cálice, espiritualmente falando, o compartilhar da palavra que nos dá vida eterna, que é ele, o Messias. Então, para os verdadeiros escolhidos do Eterno, que querem a verdade, porque a verdade nos liberta, que querem a vida eterna, querem viver eternamente com o Messias Salvador. Para esses, ou contra esses, não vale encantamento, porque se existem godos ou encantamentos, todos eles cairão por terra em nome de Yahushua HaMashiach, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E contra o povo do Eterno não vale encantamentos. Então, se querem observar as festas, o que significam as festas bíblicas, as festas hebraicas, no livro de Levítico, capítulo 23, ali temos menção de 7 festas solenes do Eterno. Essas festas remetem a um simbolismo profético da primeira vinda e segunda vinda de Cristo. Eu tenho no canal, na aba Playlist, uma lista de vídeos falando sobre essas festas no contexto da Antiga Aliança, Antigo Testamento, e no contexto da Nova Aliança e Novo Testamento. Essas festas são bíblicas e devemos observá-las e entendê-las no que corresponde ao simbolismo profético de cada uma, e não essas festas pagãs que existem no mundo e nesses feriados anuais do calendário gregoriano que usamos. Lógico que estamos no mundo, trabalhamos, temos que dar a César o que é de César, e se vamos folgar numa data desta, não quer dizer que tenhamos que celebrar tal festa,
mas usar para outras coisas. Então, sejam astutos como a serpente, inofensivos como a pomba. Assim ensinou nosso amado Salvador a seus discípulos. E só para constatar, no livro de Atos, capítulo 15, versículo 29, está escrito: que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então temos aqui a orientação dos apóstolos para não comermos de alimentos sacrificados a ídolos. Então vejam que o panetone, a árvore de Natal, entre outras coisas, que eles dedicam nessa época, é por causa do costume antigo pagão. Não quer dizer que você não possa fazer um bolo fora de época e comer. Lógico que pode, porque você não vai estar dedicando a nenhum costume pagão e não estará seguindo as festas pagãs que eles determinam. Vamos voltar agora no livro de Oséias novamente, no capítulo 4, versículo 12 e 13, onde está escrito: eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Elohim, o seu Deus, para que todos entendam. Oferecem sacrifícios nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de árvores frondosas como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante. E assim as vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. Então vejam, meus irmãos, que o Eterno está falando aqui com todas as palavras. E eles faziam esses sacrifícios e deixavam debaixo das árvores, dos pinheiros. Esse costume também de colocar presentes embaixo das árvores de Natal ou dos pinheiros é um costume pagão. Representam essas oferendas que o Eterno abomina e reprova. Então vejam aqui o Criador falando com o profeta. É o que fazem hoje. E várias religiões onde cultua espíritos ou ídolos, elas cometem essas oferendas ano a ano. Infelizmente, pessoas até de outras religiões e com a fé no Salvador ou no Criador acabam sendo persuadidas por essas pessoas e acreditam nesses sacrifícios que elas fazem. Muitos chamam de macumba, né? Obra de feitiçaria. Infelizmente isso existe. Porém, contra o povo do Eterno não vale encantamento. Então, só para lembrar, eles dizem que o Natal é para comemorar o nascimento de Cristo, né? O nascimento do Messias. Então vejam todas essas evidências da história sobre o Natal e também do que o Eterno falou aos seus profetas. O que tem a ver tudo isto, do que o Eterno falou aos seus profetas e da história do Natal com os povos pagãos, o que tem a ver tudo isto com o nascimento do Messias? Não tem nada a ver com o nascimento do Messias. Nem a reprovação do Eterno para com essas pessoas no tempo dos profetas e nem na história dos povos pagãos. Será verdade? Será uma comemoração verdadeira, honesta? Medite sobre isto, se você ainda não sabia que é errado celebrar o Natal, como eles ensinaram, com panetone, pinheiro, enfeites e presentes. No livro de Jeremias, capítulo 10, dos versículos 2 ao 5, temos outra confirmação novamente através do profeta Jeremias. Tínhamos visto uma passagem de Oséias, depois de Jeremias, depois voltamos a Oséias e agora vamos ver novamente de Jeremias. E a partir do versículo 2 está assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com suas ferramentas, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia ao chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Vejam que o Eterno está chamando essas árvores
de ídolos. Esses ídolos de madeira que eles fazem são inúteis, como está no versículo 3. E continuando o versículo 5, e como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Então não temam os agouros, ou as palavras que eles possam falar até contra a pessoa que não acredita como eles. Porque essas pessoas, elas seguem o caminho errado que o Eterno reprova. E o Eterno diz aqui para não ter medo de nenhum desses ídolos deles, porque eles não podem fazer mal nem bem. São inúteis. Então vejam aqui a descrição até de uma árvore com ouro e prata, né, como enfeites. A exemplo das bolinhas de Natal também, né, coloridas. Ouro e prata, né, tem bolinhas douradas e de outras cores. Corta-se uma árvore da floresta, ele fala no versículo 3. Então, meus irmãos, não tem como ignorar e fazer de conta que não existem essas passagens e o Eterno não é contra essas coisas. Não tem nada a ver com o verdadeiro Criador dos céus e da terra, com o único Criador do universo, com seu Filho bendito, o nosso Salvador. É justamente ao contrário disso, ele fala contra essas coisas. Não estão celebrando verdadeiramente o nascimento de Cristo. Isso é um engodo para vender panetone, bolinhas de Natal, árvores de Natal, pinheiros e enfeites, e assim movimentar mais dinheiro para eles, porque eles seguem costumes pagãos. O Papai Noel deles. Já quero dizer que não existe uma fonte única para falar dessa lenda. Embora muitos digam em sítio alguma origem, existem várias vertentes sobre esse ídolo ou esse personagem do Papai Noel, como chamam, o Papai Noel deles. Então temos várias histórias sobre esse mesmo personagem e eu vou contar aqui algumas rapidamente. Todas elas são pagãs, histórias pagãs. Uma delas é a de São Nicolau, como eles chamam, nascido no século IV da nossa era, no lugar que é hoje a Turquia. Tinha costume de dar presentes às crianças que eram boazinhas, e se fossem crianças malvadas, deveriam prestar contas ao servidor dele, que era uma espécie de bicho-papão demoníaco. E fora essas lendas e outras, Nicolau realmente existiu e participou do concílio de Nicéia, do primeiro concílio de Nicéia, por seu nome fazer parte das antigas listas desse concílio, em 325 d.C. Foi quando surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, depois do ano 300. Ou seja, esse personagem não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, e nem com os presentes dos 3 astrônomos, conhecidos como magos, que visitaram o nosso rei, o Salvador, quando nasceu. E realmente deram presentes a ele, mas não tem nada a ver com esse costume pagão de fim de ano. Outra lenda que seria Odin, que é o principal deus da mitologia nórdica, que também chegou a dar presentes nessa época. Uma outra lenda seria que as tribos dos Vikings se reuniam e escolhiam um rapaz para sair e matar um urso branco. E se ele voltasse dessa caça com a barba cheia de neve e com essa vitória, tendo conseguido matar esse urso branco, no solstício de inverno, né, quando o sol se afastava, eles faziam isso. Então, se esse rapaz voltasse assim com a barba cheia de neve, depois de muitos dias, lembrando que ele saía e voltava com um trenó, com renas, e era um costume, né, fazia parte de um ritual deles, um ritual pagão. Quando ele voltava, realmente eles celebravam e faziam uma festa no fim do ano. Isso é uma lenda pagã. Então vejam que tudo isto não existe na Bíblia. E não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, mas era uma comemoração que faziam. Era o Natal deles, o nascimento deles, da esperança numa visão pagã. Então entendam que o Natal, como conhecemos, jamais foi celebrado pelos primeiros convertidos dos apóstolos, e nem pelos apóstolos. Não tem como negar que é paganismo.
É uma ilusão que fazem na cabeça das pessoas. E eu quero dizer que o eterno Criador não está nisto. Então eu entendo que somente depois do surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir do ano 325 depois de Cristo, depois daquele concílio de Nicéia, já por volta do ano 336 depois de Cristo, que se encontra o registro dessa festa sendo comemorada, desse Natal que conhecemos, porque foi introduzido por eles. Então, por isso só se tem registro a partir do ano 336 depois de Cristo. É lógico que desde aquele tempo veio se desenvolvendo e eles foram adicionando mais e mais costumes pagãos, porque temos no Natal costumes dos vikings, dos povos escandinavos, costumes de Roma, da Saturnália, entre outros. É um sincretismo religioso, uma soma de vários costumes pagãos, de religiões pagãs, de povos diferentes. Isso vem sendo disseminado pelos séculos, até os dias de hoje. Lógico que com a força da Igreja Apostólica Romana, colocando como se fosse algo do cristianismo, como a maioria conhece, ou algo da fé apostólica dos apóstolos de Cristo. Mas não é. Não tem nada a ver com a fé apostólica dos apóstolos de Cristo, ou do Messias, do ungido, do Filho do Altíssimo. Então, para que todos saibam, o dia 25, ele é realmente uma data comemorativa, porém de povos pagãos. Comemoram a memória de um ídolo chamado Tamuz. Quem era esse Tamuz? Ele era filho de uma mulher chamada Semíramis, muito conhecida atualmente como ídolo, E está em várias crenças pagãs de vários povos no mundo inteiro. Então essa Semíramis, ela era casada com Nimrod. Quem não já ouviu falar em Nimrod, O anticristo da Torre de Babel, o primeiro imperador. Então temos que esses três personagens, Nimrod, Semíramis e Tamuz, eles se encontram em várias figuras de ídolos de vários povos. Por exemplo, no Egito, temos deuses ou ídolos, falsos deuses, E Nimrod é conhecido como Osíris. E a sua esposa, que era Semíramis, no Egito é Ísis. Ísis, esposa de Osíris. E eles também têm um filho chamado Horus. Vejam, Nimrod, Semíramis, Tamuz e Osíris, Ísis e Horus. Na Roma antiga também, as imagens de José, Maria e Jesus copiam esse mesmo padrão desses falsos deuses. No antigo Israel, eles também pecaram com os ídolos de Astarote, que é esposa de Baal. Baal significa marido. E a Astarote, com o qual os israelitas também adulteraram, teve um filho chamado Tamuz. Ou seja, o inimigo copiou o pecado, o estilo das primeiras pessoas que eram adorados como ídolos para outras raças. Até na mitologia grega, Semíramis é vista como Afrodite e tem o seu marido, seu filho. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a existência desses ídolos com outros nomes em diferentes culturas pagãs, porque esse não é o foco exatamente do estudo. O foco é para que você seja liberto do engano e conclua com a história e principalmente com a revelação das Sagradas Escrituras que este Natal que comemoram não tem nada a ver com o nascimento do nosso amado Salvador, pois o próprio Criador, ele é contra esses atos pagãos. Então entendam que o 25 de dezembro existe, mas não era uma comemoração do nascimento de Cristo, mas de culturas pagãs. E tudo isso já existia desde antes de Cristo nascer, ou do Messias, do Mashiach, em hebraico, nascer. Porque às vezes eu falo em hebraico, para que tenham mais entendimento e se aprofundem mais no contexto mais original. Então entendam que é uma contradição essa história de Natal com o nascimento de Cristo. Infelizmente, existe um desconhecimento da verdade para a maioria das pessoas. Então entendam que eu não estou falando contra a boa intenção das pessoas,
em ajudar o semelhante ou próximo nessa época, sendo que seria melhor se ajudasse não só nessa época, mas em todas as épocas e estações do ano. Porque comer, se reunir com a família, isso é bom, mas não precisa ser somente nessa época, ou por causa dessa ilusão ou encantamento que eles fazem com o Natal. Que não seja só nessa época, mas que se reúnam com as famílias, deem presentes uns aos outros. Quem não gosta de ganhar presente? Mas que não seja para seguir um costume pagão, ou realmente camuflar a ideia do nascimento de Cristo. Você pode sim se lembrar, meditar nas Escrituras Sagradas sobre o nascimento do Messias, mas fora de um costume pagão, não misturando o nascimento do Salvador com essas coisas pagãs que não tem nada a ver com o que ele ensinou e o Pai Celestial ensinou. Lógico que você pode se reunir com seus familiares nessa época, embora todos não saibam disso. Você pode agir sabiamente, até que eles conheçam a verdade através da sua vida, no nome do Eterno, se você assim sentir no coração. Não tem problema em se reunir com os familiares. O problema é erguer um pinheiro, fazer esses enfeites, seguir a cultura do panetone, etc., que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Pode até falar do nascimento do Salvador, mas com a verdade, que essa data de 25 de dezembro, na verdade, não comemora o nascimento dele, mas o nascimento de Tamuz, de ídolos adorados por vários povos pagãos. Isso desde antes de Cristo nascer, para que todos entendam. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então vejam que existe um encantamento no mundo inteiro. E no livro de Números, capítulo 23, versículo 23, está escrito assim: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Então entendam que não existe encantamento ou feitiçaria ou magia contra o povo de Israel, o povo escolhido em um outro contexto, ou até mesmo no mesmo contexto, se referindo ao povo do Eterno. Não vale encantamento, porque o que fazem são encantamentos para iludir as pessoas, inserindo um pouco da verdade, porém fora do contexto. E as pessoas caem nesses encantamentos e, infelizmente, nunca enxergam a verdade, a não ser que elas abram o coração para a verdade e se arrependam. Mas os escolhidos que estão em busca da verdade, para esses não vale encantamento, porque todo encantamento é desfeito. E se já estiver na verdade, nenhum encantamento ou magia chegará a iludir ou enganar um escolhido. Então, meus irmãos, esse estudo é mais para esclarecimentos sobre o Natal, e que você compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos e parentes que às vezes não buscou a verdade das Escrituras ou não teve oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto. Muitos nasceram e aprenderam assim, como se fosse uma coisa boa, porém não conhecem realmente a verdade das Escrituras. Eles podem abrir os olhos para realmente a verdade que liberta. Como o próprio Salvador disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se é a Ele que querem comemorar, devem conhecê-lo e buscar mais a verdade, porque Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não as festas que as religiões impõem ou as próprias religiões. Então compartilhe esse vídeo, tenha no seu coração o desejo para que os seus familiares sejam libertos desses enganos, desses encantamentos. No nome de Yahushua HaMashiach, que todo encantamento seja quebrado e o seu povo, os seus escolhidos, sejam libertos. A sua boa intenção de ajudar o próximo poderá continuar, não somente nessa época, se você sentir no coração.
Não existe mal nenhum em conhecer a verdade e se desfazer de enganos. Porém, eu deixaria uma pergunta. Será que todos que escutam um esclarecimento deste e até chegam a concordar e entender, querem conhecer a verdade ou querem continuar iludidas? Então, que o Eterno os abençoe com a paz que excede todo entendimento. Desejo a paz a todos, e aqueles que celebravam ou até depois de todo esse estudo possa dizer que não concorda, que vai continuar celebrando esse Natal como foi passado pela Igreja Católica, ou qualquer outra pessoa de outra religião que siga também essa comemoração, eu quero dizer para você que você tem todo o direito de escolher o que você quiser. Mas eu deixo uma outra palavra. Arrependa-se enquanto ainda há tempo, porque o tempo está próximo, e o Messias voltará a esta terra como Rei dos Reis e julgará a todas as nações. Consequentemente, todos os indivíduos que estiverem vivos quando ele voltar. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. Mas quem ressuscitará e quem será transformado? Somente os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, os salvos que se arrependeram. Porque se não houver arrependimento e libertação dos maus costumes, dos maus caminhos, não poderá ser transformado, e sim poderá ser condenado quando ele voltar. Então lembrem-se que nem tudo que brilha ou reluz é do Eterno, porque o próprio diabo pode se disfarçar como anjo de luz. Então que todo encantamento seja afastado, desfeito, no nome de Yahushua HaMashiach, entre aquele que é sincero de coração, acredita em Cristo e não sabia que esse Natal, na verdade, é pagão e não está em acordo com o nascimento de Cristo. E se você entendeu tudo isto, aleluia, glória ao Eterno Criador. Se você quiser falar comigo no privado, pode enviar um e-mail para findotempo@gmail.com. Não tenha medo de se desfazer do pinheiro, ou dessa árvore, ou desse enfeite, porque é um ídolo e não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Também não tem nada a ver com a árvore da vida, conforme a Igreja Católica quis ilustrar. Então, que a paz do Messias de Nazaré esteja com todos, e até um próximo estudo. Shalom Aleichem.